Bom dia a todos, tudo bem? Aqui é o Luciano Roso, obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus, mais uma vez aqui com vocês, nesta manhã, hoje sexta-feira, 8h43 da manhã, para ministrar, para compartilhar mais uma palavra com vocês. Mais uma palavra que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, tem me dado entendimento pela graça de Deus em Cristo. E eu queria compartilhar com vocês mais uma palavra. Está lá em Gênesis, versículos 6 e 7, né, que mostra a tentação de Eva e a queda do homem. Por que a tentação de Eva? Porque o diabo foi tentar a Eva no jardim do Éden. Deus, o Criador que criou Adão e Eva, já tinha dado tudo no jardim do Éden para Eva e Adão. Toda a liberdade, toda a vida e vida em abundância. Deus ia pessoalmente conversar com Adão, com Eva. E eles tinham a vida sem pecado, sem malícia. Podiam comer de todo fruto de qualquer árvore. Tinha aquela vida tipo um paraíso. E o diabo, já flertando com isso, né, veio tentar a Eva. Veio conversar, tentar confundir a Eva através de uma serpente. Veja bem, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, muitas das vezes o diabo tenta confundir a mente de nós cristãos hoje. Muitas das vezes ele tenta confundir, tipo assim, com falsa doutrina, com pensamentos errôneos, mandando falsos profetas, né, com heresias dentro da própria igreja. Não podemos nunca desviar do caminho da verdade e a vida, que é a palavra de Deus, o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, é que a Eva fez. Ela foi dar ouvido à palavra do diabo. Ela esqueceu a palavra de Deus que tinha falado para eles, para Adão e Eva. De tudo podereis comer, mas não chegar perto e não toqueis na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se um dia tocar e comer do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Essa morte, irmãos, não é física, é a morte espiritual. Se eles cometessem, se eles desobedecessem essa palavra de Deus, que Deus já tinha ordenado a eles, eles iam imediatamente, espiritualmente, morrer na presença de Deus. Em outras palavras, eles não iam ter mais contato com o próprio Deus, o Criador deles, pelo pecado que eles cometeram, desobedecendo a ordem e a palavra de Deus. É a mesma coisa com nós hoje. Se nós pecarmos, sairmos da presença de Deus, sairmos fora da palavra de Deus, cometermos, por exemplo, um adultério, roubar, mentir, falar falso testemunho do nosso próximo, não amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, primeiro e segundo mandamento, vamos estar saindo fora da presença de Deus. E fora outros pecados, vários outros, que a carne e os pensamentos, se nós não vigiarmos, vai nos conduzir a isso. Então, que aconteceu com Eva. Ela não vigiou, deu ouvidos às palavras do diabo. E o diabo foi conduzindo ela, foi levando em pensamentos, foi conduzindo. Aí começou o diabo tentando confundir ela. Não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira pergunta que o diabo fez para ela, tentando confundir Eva. Como diz, olha, Deus não falou que vocês podiam comer de toda a árvore? Deus não disse isso. Da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não poderiam comer. Porque se eles comessem, instantaneamente eles iam conhecer o pecado. Já iam acordar, despertar espiritualmente, dizendo para o pecado. E foi o que aconteceu. E ela foi dando lado para o diabo, conversando com ele. Não podemos, irmãos, de forma nenhuma, nunca dialogar com o mal, nunca dialogar com o diabo, com uma pessoa que esteja na hora assim possuída, dialogar, flertar com o pecado, ficar olhando,
direção para o pecado, nunca. Sempre desviemos do mal e sempre prosseguimos para o alvo, que o alvo é Cristo, a palavra de Deus, obedecendo Ele. Mas, e aí a partir do versículo 6, diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável para os olhos, ela só foi pelos olhos da carne, não mais obedecendo a palavra, não mais vigiando como o Senhor tinha falado para eles: não aproximeis dessa árvore, não a toqueis, senão vocês vão morrer. Ela deu lado à palavra do inimigo, esquecendo a palavra de Deus. E a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja bem, irmãos, aqui ela já desobedeceu tudo que Deus tinha falado. O diabo foi flertando com ela, ela foi dando lado para o pecado, e foi caindo em tentação, foi ficando confusa, e foi nos olhos da carne dela, olhou aquela árvore muito bonita, formosa, aqueles frutos bonitos, como Ló, quando apartou de Abrão, quando os pastores dos dois estavam discutindo por gado, ovelhas que estavam entrando num do rebanho do outro. Aí Ló olhou aquela campina bonita, olhou aqueles vales bonitos e falou para Abrão: eu vou por ali. E Abrão disse: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, para não ter confusão, porque eles eram parentes. Aí Ló, vendo aquela paisagem bonita, falei: eu vou por ali. E Abraão ficou na terra, aonde Deus, a terra mais pobre, mais humilde, mas aonde Deus ia abençoar ele e como abençoou. E Ló foi aonde que era bonito, aquela campina bonita, onde que dava para Sodoma. E ali todos nós já sabemos a perdição que foi para Ló e ele e sua família, porque ele foi pelos desejos dos olhos dele. Não ouviu e não temeu a presença de Deus, não vigiou e não orou para Deus se era vontade de Deus para que ele pudesse, se ele tivesse que ir para aquele caminho mesmo, foi pelos desejos dele. E nós sabemos a história, que Deus, por misericórdia, ouvindo a oração, lembrou da oração de Abraão e foi lá e enviou seus 2 anjos para salvar Ló. Deus não estava nem ouvindo mais a oração de Ló, porque ele desobedeceu e saiu da vontade de Deus, mas ouviu a oração de Abraão, que sempre estava na presença da vontade de Deus, e salvou Ló e sua família. E isso, vemos, irmãos, a desobediência é quando a pessoa desobedece e faz as coisas por sua vontade, não pela vontade de Deus. A pessoa, infelizmente, vai quebrar a cara, como Eva quebrou. Foi dar ouvidos ao diabo, flertar com o pecado, foi comeu do fruto que não podia comer. No momento que ela comeu, ainda o pecado não entrou no mundo. Mas a palavra diz aqui: e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Do momento que ela deu fruto para Adão, e Adão comeu, aí instantaneamente a cilada do diabo e pregou em Eva, passou para Adão, entrou o pecado no mundo. Se Adão tivesse sido um marido repreensível, falado para Eva: Eva, quem te falou para comer do fruto que Deus, o nosso Criador, o nosso Deus de amor que nos criou, que tem nos dado tudo aqui nesse jardim, que não tem nos faltado nada, falou para nós não comermos desse fruto? Quem te falou? Não vamos comer. Foi a serpente? Foi isso? Não vamos comer, vamos obedecer a palavra do nosso Deus. Que Ele é que é o nosso Deus, Ele que é o nosso Criador, Ele que tem nos sustentado, nos amado, nos dado tudo o que nós precisamos. Mas ele não foi um marido repreensível. E ouviu a palavra da mulher dele, que tinha ouvido da serpente induzida pelo diabo. Primeiramente, está lá o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, até sobre a própria família, irmãos. Temos que amar primeiro a Deus, porque é de Deus que vem as bênçãos para nós e para nossas famílias. Sem Deus, nós não temos a presença de Deus, de Jesus Cristo, e nem a nossa família, e vamos padecer. Primeiramente Deus, depois nós, depois a nossa família, nossos filhos, porque é através dele que vamos transmitir as bênçãos para nossas famílias.
Adão não foi repreensível com a mulher dele e caiu em pecado também. E com isso, imediatamente os olhos espirituais deles abriram para o pecado. Muitas das vezes saímos da palavra de Deus. Infelizmente, os olhos espirituais para os nossos pecados abrem. Misericórdia, jamais. Quando pecarmos, irmãos, que todos nós somos falhos. Mas quando o Espírito Santo tocar em nosso coração, quando virmos nosso Espírito mesmo testificar, você pecou, errou, imediatamente, arrependemos dos nossos pecados e clamamos perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Confessamos nosso pecado que praticamos, que Ele vai nos perdoar. Está lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9. Confessai os seus pecados a Deus, que Ele é justo e fiel para perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o que Adão e Eva devia ter feito, mas não fez, não arrependeu e continuou no pecado. E assim entrou o pecado no mundo. E os olhos deles foram abertos, e por isso que o pecado entrou no mundo, que está lá em 1 carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. O mundo jaz do maligno. Por quê? Pelo pecado. Mas nós, filhos de Deus, filhas de Deus, que Deus tem nos levantado, que tem nos salvado, estamos aqui para fazer a diferença, porque somos povo de Deus. A palavra diz que o Senhor é nosso escudo, nossa proteção, nossa rocha, nossa fortaleza. Mal nenhum chegará na nossa vida, praga nenhuma na nossa tenda. Salmo 91. Se continuarmos firmes na palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos lá ver lá. Capítulo 7, Mateus, capítulo 7, no versículo 24, está escrito, Jesus falando: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus disse? Todo aquele, pois, que escuta, que ouve as minhas palavras e as pratica. Não adianta só ouvir, não adianta nós irmos só na igreja, ouvir e não praticar o que nós estamos ouvindo. Tem que praticar o que está na palavra. Praticar vem do verbo ação. Crer vem do verbo ação. Temos que praticar. Assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é o próprio Jesus Cristo, é a própria palavra de Deus. Este homem está em cima da rocha, em cima da palavra. Pode vir vendaval, pode vir provação, pode vir qualquer seta inflamada do maligno para a vida dele, para a casa dele. Mas se esse irmão, se essa irmã estiver firmado na palavra de Deus, a casa não vai cair. Porque é pela palavra de Deus, confessada pela boca, em cima do maligno, em cima do próprio mal que está afetando a família, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vamos vencer toda a flecha do inimigo. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um. Porque está escrito, o justo viverá da fé, e a fé vem pela palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra tem poder manifestada em nosso coração, nós crendo, falando ela pela nossa boca e dissipando todo o mal do inimigo, toda opressão maligna, toda doença, todo pecado, em o nome do Senhor Jesus, ele já está derrotado. Está lá na 1ª carta de João, que Deus enviou o seu Filho para desfazer todas as obras do diabo, e ele já desfez em nossas vidas, porque somos salvos em Cristo Jesus, estamos lavados no sangue de Jesus, estamos perdoados de todo pecado, de toda ofensa, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e é nessa liberdade que temos que continuar, e não padecer como Eva padeceu, dando ouvidos ao pecado, dando ouvidos às palavras do diabo. Temos que dar sempre ouvidos à palavra de Deus, ler a Bíblia, praticar, buscar em oração, pedir em oração sabedoria de revelação para o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus, para Ele nos revelar a palavra. Irmãos, essa foi a palavra de hoje.
Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficar firmes na presença e na palavra de Deus, para que sempre Ele esteja conosco, nos livrando de todo mal, porque Deus é luz e não pode habitar aonde há trevas. E a palavra diz que nós já somos a luz do mundo e o sal da terra. Glórias a Deus por isso, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.